Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 16, versículos 16 ao 20, continuidade do evangelho. Hoje a igreja celebra no mundo a ascensão do Senhor. No Brasil é transferida para o domingo, próximo domingo agora. E aí nós celebraremos essa grande solenidade, da ascensão do Senhor. Então veja, o evangelho de hoje, Jesus fala dessa ida dele para junto do Pai. E aí fala para os apóstolos o seguinte: daqui a pouco não me vereis, daqui a pouco não me vereis, pouco tempo depois me vereis. Então Jesus está dizendo para eles: olha, daqui a pouco vocês não vão mais me ver, Vou morrer e vocês não me verão, mas eu ressuscitarei e vocês voltarão a me ver. Aí ele continua, João, dizendo: os discípulos comentavam entre si: que é isto que nos diz? Daqui a pouco não me vereis, pouco tempo me vereis e vou ao Pai. Então, Jesus fala da sua ressurreição, das suas aparições aos discípulos, e depois ele fala da sua ascensão, da sua subida aos céus. Diziam os apóstolos, A que pouco se refere? Não entendemos o que diz. Jesus compreendeu que queriam lhe perguntar e lhes disse: discutis entre vós sobre o que eu vos disse? Daqui a pouco não me vereis, pouco tempo depois me vereis. Eu vos asseguro que chorareis e vos lamentareis, enquanto o mundo se diverte. Estareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. E aqui ele já dá o anúncio da sua presença no nosso meio, já por meio da fé, já por meio de uma ação direta do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que ele vai morrer, vai ressuscitar, os apóstolos ficarão tristes porque Jesus morrerá, pouco tempo não o verão, depois ele ressuscita e eles voltarão a ver Jesus, ali com os seus olhos mesmo. Depois Jesus sobe aos céus, o mundo vai se alegrar porque Jesus, na morte de Jesus existe um grande espetáculo para o mundo. Depois o mundo se alegra porque Jesus morreu, o mundo jaz do maligno, mas depois que Jesus ressuscita, sobe aos céus, antes de subir aos céus, os apóstolos voltam a se alegrar com a presença de Jesus ali, ressurreto. E depois, Jesus subindo aos céus, o mundo todo vai ficar feliz, porque, entre aspas, ele desapareceu. Porém, a igreja vai voltar a ter a presença de Jesus espiritualmente e pela fé. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Isso Jesus fala para a igreja. A igreja. Jesus não está falando para qualquer um. Se 1 ou 2 ou 3 estiver reunido em nome de Jesus, são a igreja. É a igreja. Porém, se não estiver em comunhão com a igreja, una, santa, católica e apostólica, são igreja, porém não estão em comunhão perfeita com a igreja. Tipo, por exemplo, as comunidades evangélicas. Onde eles se reúnem, Jesus pode se fazer presente. Porém, eles não são a igreja. Eles são partes da igreja que estão fora da igreja, fora da comunhão perfeita com a igreja. Estou falando aqui de pessoas que são batizadas. Então, Jesus nos prepara no evangelho de hoje para celebrarmos a sua ascensão, glorificação diante de Deus Pai, à sua direita, à direita de Deus Pai. E também nos prepara para celebrarmos o Pentecostes, a sua vinda. Ali, quando eu digo a sua vinda, eu falo a sua manifestação por meio do Espírito que falará de Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é outra, claro, mas Jesus se torna presente espiritualmente através da fé, e o Espírito Santo vem anunciar as verdades que não foram, vamos dizer assim, esclarecidas, sem a presença do Espírito. Jesus dizia isso: sem o Espírito Santo vocês não compreenderão.
né? Eles não estavam aqui compreendendo o que Jesus estava falando, mas depois de Pentecostes compreenderam perfeitamente o que Jesus falava, porque o Espírito Santo abre a mente, esclarece tudo, né? E aí, meus irmãos, nós poderemos celebrar essas duas grandes realidades: a ascensão do Senhor, a sua glorificação, né? Sentando à direita do Pai, estando à destra do Pai, glorificado, ressurreto, né? Estive morto, mas agora vivo e não morro, né? Vivo para sempre, não morro mais. A morte não tem mais poder sobre ele. E depois o derramamento do Espírito Santo que traz em nós essa certeza da presença de Cristo, porque testifica de Cristo para nós, o Espírito Santo. Então é uma grande festa, uma grande alegria, uma grande satisfação nós vivermos liturgicamente essas, vamos dizer assim, realidades da vida de Jesus e da vida da igreja, para que nós possamos compreender o que de fato é o Evangelho, o que de fato é Cristo, o que de fato é a igreja. Deus abençoe você. Peçamos a Deus a graça de recebermos um reavivamento do Espírito Santo nessa festa de Pentecostes que se aproxima, acho que é dia 8, e aí podermos verdadeiramente estarmos em comunhão com Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você.